Beleza, gente. E então, continuando aí, ó, na diferença de potencial, nós vamos ter o seguinte. Antes, lembra que eu tinha falado para vocês sobre a força? Aqui eu tirei algumas coisas aqui. Mas olha só, aqui eu tô falando da força elétrica, que é a Kqzão, Qzinho sobre D ao quadrado, e o potencial, que é a Kqzão sobre Dzinho. Eu tinha falado sobre a aula passada. O potencial é como se fosse a energia que uma carga ela consegue gerar. Lembra do campo, né, do campo elétrico, tá? Então, esse potencial é como se fosse a energia, né, o potencial que essa carga ela consegue gerar. Tranquilo? A força vai ser a força de atração e de repulsão entre duas cargas, tá bom? Não pode confundir uma coisa com a outra. O que acontece? O potencial aqui, ó, ele vai estar em volts, tá? E o potencial, ele não precisa de outras cargas para funcionar. Por exemplo, se eu tenho uma carga aqui, beleza? Eu quero saber o potencial que ele gera nesse ponto P, eu vou pegar essa distância D aqui e vou calcular. O potencial que gera é o K, que é a constante eletrostática, vezes a carga, né, geradora, sobre a distância. Então, K aqui é sobre D, beleza? Então, esse é o potencial que ele gera aqui. Show de bola? Beleza, gente. O que acontece? Esse potencial ele vai estar em volts. Tá? Volts. Então, olha só. Para gerar uma corrente elétrica, tá? Para gerar o que a gente falou aqui, ó, corrente elétrica, para os elétrons se movimentarem em um condutor, tem que existir uma diferença de potencial. Porque imagina, se eu tiver 50 volts e 50 volts aqui, as cargas iam ficar paradas, tá? Então tem que existir uma diferença de potencial. Então aqui eu tenho uma placa, tá? Que ela gera um potencial de 50 volts. E aqui eu tenho outra placa que ela gera um potencial de 100 volts. O que acontece? O sentido convencional, ou seja, o sentido que a gente adota é sempre do positivo para o negativo. Sai do positivo e chega no negativo. Seja para cargas negativas, seja para cargas positivas, tá? O sentido convencional é sempre do positivo para o negativo, sempre, tá? Porém, na realidade, isso não acontece. Na realidade, as cargas negativas, ela sai de um potencial menor para um potencial maior, tá? Isso que acontece com as cargas negativas. Sai de um potencial menor para um potencial maior. E as cargas positivas, exatamente ao contrário. Sai de um potencial maior para um potencial menor. Esse é o sentido convencional do potencial maior para o potencial menor. Esse é o sentido original, tá? Das cargas positivas. E esse é o sentido original das cargas negativas, do menor para o maior. Porém, o sentido que nós iremos adotar é sempre o convencional, do maior para o menor. E aí a gente muda tudo, tá? Por quê? Porque quando a gente falou de cargas, corrente elétrica, né? Ou seja, das cargas andando pelo condutor, a gente falava de cargas elétricas negativas, dos elétrons, né? E aí os elétrons, ele anda do potencial menor para o maior. Só que no circuito, nós vamos considerar que vai ser do maior para o menor. Tranquilo? Então, olha só, vamos supor que eu tenho duas placas, uma positiva, que eu represento assim, que ela é maior, e outra negativa. Isso daqui, ó, vocês vão ver mais à frente, o nome disso aqui é um gerador. Porque gera potencial, gera energia, tá? Potencial, energia. Tranquilo? Que é para gerar aqui gera um potencial, né? Eu tenho um potencial maior, um potencial menor. E essa energia, eu vou falar que é um DDP, que é diferença de potencial, tá? Diferença de potencial. Por quê? Porque os potenciais são diferentes. Tá vendo que aqui é positivo e aqui é negativo? Não significa que eu gerei um potencial positivo e aqui negativo. Eu tenho um potencial maior e aqui um potencial menor. Eu tenho aqui, ó, potenciais diferentes, tá? Um potencial que é maior, um potencial que ele é menor. Então, o que vai acontecer?
A carga vai sair do potencial maior e vai chegar no potencial menor. Sempre, tá? A corrente I vai fazer assim, ó. I vai fazer assim, ó. Corrente I, ela vai andar assim, tá? Até chegar aqui. Isso que a corrente vai fazer. Seja ela negativa ou positiva. No caso, os elétrons, né? O sentido adotado vai ser esse. Vai andar do positivo através do fio para o negativo, tá? A gente vai adotar sempre o sentido convencional. Show de bola, gente? Beleza. E aí nós vamos falar sobre a potência elétrica, tá? Depois que a gente já começou a ver um pouco de circuito, como é que vai funcionar o circuito? A corrente vai transmitir a energia através do circuito, beleza? Vai sair do potencial maior até chegar no potencial menor através do condutor, que no caso vai ser o próprio fio, tá? E aí a potência elétrica, olha só. A potência elétrica, ela vai ser o trabalho da força elétrica, ou seja, o que a força elétrica está fazendo, né? Ela pega uma quantidade de cargas e ela vai levar de um potencial até o outro potencial. Ou seja, ela vai trabalhar, né? A força elétrica, na verdade, a carga, a corrente, né? Ela vai trabalhar, ela está levando a carga, né? A energia de um potencial maior para um potencial menor. Então, ela está trabalhando, né? É como se eu pegasse, vamos supor que eu sou a corrente elétrica, e aí eu estou pegando um carrinho, tá? Cheio de água, cheio de areia. E aí eu estou pegando esse carrinho, subindo ele um morro, né? Então eu estou fazendo um trabalho, né? Eu estou gastando energia. A corrente elétrica é a mesma coisa, ela está gastando energia, tirando energia do potencial maior para levar até um potencial menor, né? No caso, ela vai transmitir, né? Ou ela vai deixar essas energias pelo meio do caminho, que a gente vai ver mais à frente. Ela vai deixar essas energias para alguns caras chamados resistências, tá? Então vamos lá, olha. O trabalho da força elétrica para mover uma quantidade de cargas em diferentes de potenciais. Óbvio, né? Então, a potência vai ser o trabalho, né, que a corrente ou que a força elétrica, né? O trabalho da força elétrica para transmitir, né, energia do potencial para um outro potencial. Transmitir energia ou mover energia, mover uma quantidade de cargas, né, de um potencial para um outro potencial. E aí, ó, a gente pode falar que o trabalho vai ser o ΔQ vezes a diferença desse potencial, ou seja, a quantidade de cargas vezes a diferença de um potencial para o outro, tá? E ao trabalho, então, ó, ΔQ, V1 menos V2 vai ser a diferença de potencial, que a gente chama de U, tá? Eu sei que aqui eu coloquei U para o potencial, P para o potencial, tá? Só que a potência que a gente chama de P, tá? Para não confundir, eu vou chamar esse potencial de V. Esse é o potencial V, que vai estar em volts. E a diferença de potencial nós chamamos de U e a potência de P. Então, vou botar assim, ó, U vai ser a diferença de potencial, que eu chamo de DDP. Eu tenho V, que vai ser a voltagem, né, que a gente chama do próprio potencial. Então, a relação entre um e outro é que o U é ΔV. Na verdade, eu não posso nem chamar de ΔV. Por quê? O delta significa que é variação de potencial. Mas não é variação, é diferença de onde saiu até onde chegou, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um potencial V1 e aqui eu tenho um potencial V2. O U vai ser, se eu estou saindo daqui para chegar até aqui, o U, que é a diferença de potencial, vai ser da onde saiu menos onde chegou. Beleza? Mas se eu quiser saber
O ΔV, ou seja, se eu quiser saber a variação de potencial, aí vai ser V2 menos V1. De onde saiu, de onde chegou menos onde saiu. Então, cuidado para não confundir essas duas coisas, tá? Olha aí, ó. DDP, isso daqui, ó, é a DDP. O DDP, diferença de potencial, de onde saiu menos onde chegou. Variação de potencial, de onde chegou menos onde saiu. Então, tem que ter cuidado. Diferença de potencial não é variação de potencial. E o P é a potência, que a gente dá em watts, tá? Watt. Watt, né? Não é watt de Q em inglês, não. É watt do físico watt, beleza? Então, a potência em watts. Show de bola. Então, tem o U, diferença de potencial, DDP, V, que é o potencial. Cuidado para não confundir U com ΔV, não são as mesmas coisas. E o potencial, que é em watts, tá bom? E aí, ó, continuando a fórmula aqui, né, a gente sabe que o trabalho da força elétrica vai ser a quantidade de cargas vezes essa DDP, diferença de potencial, e não variação de potencial. DDP, diferença de potencial. Então, a DDP é o próprio U, né? U é V1 menos V2, é o DDP. Então, aqui a gente tem que trabalho é igual a ΔQ vezes U. ΔQ, a gente sabe que é N vezes E, pode ter outra fórmula também, né? N vezes E vezes U, por exemplo. Eita, o trabalho ficou feio aqui. O trabalho pode ser N vezes E vezes U, né? A gente sabe que N vezes E é o ΔQ, a quantidade de cargas. N, número de cargas, é o valor da carga mesmo, elementar, que é o elétron. E o U é a DDP, diferença de potencial, e não variação de potencial, tá? E aí, a potência vai ser o trabalho realizado de acordo com o tempo, né? Potência é trabalho sobre tempo. Isso a gente viu em Física 1, né? Então, ó, trabalho sobre tempo. Então, potencial, trabalho. Vou substituir por essa fórmula aqui, ó. ΔQ vezes U sobre ΔT. E a gente que sabe que isso aqui é quem? Né? Se você prestou atenção no começo da aula e lembrar agora, né? Apertar bastante a memória, você vai ver que ΔQ sobre ΔT vai ser a corrente, intensidade da corrente. Olha lá, ó, primeira fórmula, ΔQ sobre ΔT. E aí a gente vai substituir. ΔQ sobre ΔT vai ser I, né? Então a gente tem a fórmula que potência é igual a corrente vezes U, tá? E aí nós temos que a primeira fórmula, a fórmula da potência é π, beleza? O que o pintinho faz? π. É a potência, tá? π é a potência, tá? Isso aqui é a potência, a fórmula da potência. Tranquilo? Show de bola. No próximo vídeo, vocês vão ver a lei de Ohm e vão ver algumas regras de associação de resistores. Ok, gente? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus.